Olá, boa noite. Domingão, estreando as lives de domingo em grande estilo. O Instagram já está avisando todos vocês aí. E o meu convidado, um lorde, um sir do teatro, da televisão, já está aqui comigo. Cacá Rossetti, vou só fixar aqui e lembrar sempre do fundo Marlene Collet. E aí, peraí, eu já vou chamar o meu convidado. Ô Henrico! Dando já estou convidando. Boa noite! Boa noite, Pedro Leão. Prazer estar falando contigo, com todo o pessoal aí que está nos assistindo, todos os seus seguidores. É um prazer muito grande. Quero agradecer o convite que você me fez para participar dessa live com você. Ô querido, muito obrigado. Joyce Bacante aqui, Ângela Curato, eu quem agradeço a sua disponibilidade, porque eu acho muito importante nesse momento a gente estar levando informação útil e, de certa forma, um entretenimento de qualidade perante tudo isso que a gente está vivendo no país, né, Cacá? É verdade. E eu acredito que é uma oportunidade das pessoas estarem batendo um papo de certa forma. Eu sou só o mecanismo. Marcelo Alves, do Cenas da Teledramaturgia, aqui com a gente. Angela Curato, eu disse. E aí, cara, David, Matheus Martoni, como que tá essa quarentena aí? Pois é complicado, né? Eu estou há mais de 90 dias sem sair de casa. Eu sou super Caxias, super rigoroso. Eu acho que hoje a única possibilidade é realmente você ficar em casa. Eu tenho advogado isso. Eu acho que o Brasil, de uma maneira geral, no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, eu acho que tem levado isso de uma maneira muito irresponsável, de uma maneira muito relaxada, de uma maneira criminosa até. Não é à toa que hoje o Brasil é considerado o epicentro da pandemia mundial. E nós estamos numa curva crescente, ascendente. Eu acho que a gente está caminhando para uma. Já estamos numa catástrofe e estamos Sim. caminhando a passos largos para uma coisa realmente muito ruim. O Brasil foi o único país que flexibilizou quando ainda estamos sequer atingimos o pico da epidemia, não é? E a coisa aqui é muito grave, porque você mistura a questão sanitária com a questão social, com a questão da recessão econômica. Então, a gente tem aí a tempestade perfeita para um quadro que se afigura, espero que não, espero estar errado, mas se afigura realmente catastrófico, trágico e realmente, muitas vezes, me dá medo o que, o que o que está por vir. Nós já temos oficialmente 42, 43 mil mortos, sabendo que no Brasil há uma subnotificação absurda, segundo organismos internacionais, segundo pesquisas até feitas no Brasil pelo Laboratório Fleury, pela USP, pelo IBOP, é o número de infectados que já está perto de 1 milhão, já está em 840 mil, 850 mil, perto de 1 milhão, seria 12 vezes maior. Cerca de um mês atrás saiu um artigo no Wall Street Journal, um dos jornais mais importantes do mundo, já dizendo que o Brasil estava ou estaria com níveis superiores de número de infectados e de número de mortos maior do que os Estados Unidos, que hoje oficialmente é o país que tem o maior número de infectados e de mortos. Então, eu acho que a gente está realmente. Estamos, desculpe a expressão chula, desculpe o meu francês, você me apresentou como um lorde, mas eu vou me permitir usar apesar de ser um lorde,
vou me permitir usar uma palavra chula, eu acho que nós estamos fudidos e mal pagos. Essa que é a verdade. Sim, 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 sim. Morizete está aqui falando: olha, gente, o corona não está sendo levado a sério. Alemão Lopes 42, Brian Junqueira, Mari Quintana, a Ângela Curato falou que não concorda com você, e nós, inclusive, somos pessoas, artistas, comunicadores, Ângela, que lutamos, inclusive, pelo direito de você não concordar com a gente, Claro, viu? claro. Eu acho Henrico, bacana, eu acho que o bacana, eu acho que o bacana quando você faz uma live aberta ao público é exatamente a possibilidade das pessoas debaterem ideias. Eu acho que, eu acho sim, que, eu acho que no Brasil o contraditório virou uma guerra, quando não é para ser uma guerra, não é um fla-flu, não é uma não, guerra, não é uma. não. Quer dizer, as pessoas podem discordar e debater de uma forma civilizada, educada. Eu não quero que as pessoas concordem comigo. Eu quero que as Sim, pessoas debatam e até, eventualmente, me convençam de opiniões que, no momento, eu não sou absolutamente o dono da verdade. Eu quero sim, aprender também. Então, é bacana quando sim, a gente conversa, quando a gente faz uma live como a que você está proporcionando agora, meu caro Leão, porque exatamente a gente tem a possibilidade de contrapor ideias e de ouvir o que as pessoas têm a dizer e também de nós colocarmos as nossas sim, opiniões, as nossas claro, ideias, os nossos medos, as nossas dificuldades, né? sim. O Richard Nabuco está por aqui também, Célia Damasceno, minha mãe acompanhando, Aurelino Pedro Filho, Luiz Sérgio Silva, muito bom o pessoal aqui com a gente, Silvio Roncolato, Lucas Tavares, Antônio Xavier, Elza Moreira, Maria Cristina Queiroz, Francine Amarante, todo mundo. Mauro Aragão é um grande ator que foi descoberto, Kaká. Agora ele fala, cara, você acha que depois de ter filhos, netos, já está entrando quase que na terceira idade, ser palhaço, fez um filme com Pedro Vasconcelos, foi premiado fora do país. Incrível esse poder que a arte dá de trazer novos caminhos para a gente, né? É verdade. Eu vi agora também entrou um grande ator, o Anselmo Vasconcelos. Um abraço para o Anselmo Vasconcelos, grande ator de teatro, de televisão, de cinema. Também um abraço para ele. Doutora Gisele aqui. Opa, peraí, volto para cá. Leide Carvalho. Ô, Cacá, você falou uma coisa e aí aparece uma palavra aqui que combina muito com você. Você é ótimo em discordar, né? Você foi um cara que sempre até foi conhecido, talvez por ser polêmico, que eu não achei, porque sempre achei você muito elegante nas suas ponderações e em tudo, mas você é um cara que nunca teve medo de levar a sua opinião e discordar mais do que concordar. Você acha que o discordar é o que há de saudável? O problema não está em discordar, o problema está como o outro recebe isso, né? E a forma como muitas pessoas têm discordado ultimamente, com agressividade, com ódio. Eu acho que, discordar não é uma profissão, não é, quer dizer, eu não sou uma pessoa que a priori discorda de tudo, eu não sou uma pessoa do contra, mas eu sou uma pessoa que coloco com veemência as minhas opiniões. E repito, eu não me considero dono da verdade e estou sempre permeável a mudar de opinião desde que seja convencido por argumentos sólidos, por argumentos inteligentes, por fatos, enfim. Agora, eu acho que de uma certa maneira, sobretudo vivendo no Brasil e sobretudo trabalhando no cenário cultural, eu acho que fundamentalmente é difícil você, na maior parte das vezes, não ser do contra, não discordar, quer dizer, porque eu acho que, infelizmente, o país em que a gente vive, e não só agora a gente está num momento péssimo, terrível, mas eu acho que historicamente, cosmicamente, quer dizer, o Brasil, que tem um potencial extraordinário do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da população, do ponto de vista antropológico, infelizmente é um país que parece que caminha sempre
Quando parece que vai dar certo, não dá certo. Quando parece que vai, não vai. Então, eu acho que, de uma certa maneira, eu acho que qualquer cidadão, de qualquer profissão, mas eu acho que nós que trabalhamos com o teatro, com a arte, quer dizer, eu acho que a nossa profissão passa por essa coisa de ser do contra, Sim. por essa coisa de apontar o dedo para as mazelas Colocar uma sociais. lupa, né, em muitas Exatamente, questões, exatamente. É uma lente de aumento, transgredir exato. algumas coisas. Exato. Mas apontar o dedo para si próprio também. Não é só Sim, apontar o com dedo para o certeza, outro. Não com é só certeza. apontar o dedo para o outro. Não é só colocar a culpa no outro. É também apontar o dedo para si próprio e falar, quer dizer, eu também Sim, faço as minhas cagadas, eu também. totalmente. Eu acho que o humor é uma arma muito poderosa em relação a isso, porque o humor te dá a possibilidade não apenas de rir das mazelas, das questões políticas, mas também de rir de si próprio, de se Sim, colocar na sim, piada também. Não é? sim. Não é só apontar o dedo para o outro, é apontar o dedo para si próprio também. Então, eu acho que Olha, a isso gente torna uma coisa interessante e bacana. totalmente. Olha, chegou uma figura aqui que não tem como não mencioná-la aqui, uma grande atriz, Cristiane Trisserri, que trabalha com você Isso, há minha muito parceira há tempo décadas. e Há é décadas. uma companheira de Eu ornitorrinco. exatamente. Somos companheiros, parceiros artísticos, amigos, enfim, há décadas. Há Ela décadas. está vivendo a Frida Kahlo sob sua direção, né? Exato, exato. E nós estreamos esse espetáculo no final do ano passado, no final de 2019, no Sesc Pinheiros, com grande sucesso. E depois, no começo do ano, começamos a fazer uma temporada no Teatro Arthur Azevedo, com casas lotadas, Um teatro incrível. filas dando volta no quarteirão, pessoas ficando para fora. E daí, infelizmente, veio a pandemia e nós tivemos que tirar o espetáculo de cartaz. A Cristiane tem feito um trabalho muito bacana, ela já fez, eu acho que umas 5 ou 6, não sei, não lembro exatamente, Sim, lives lives. do espetáculo. Muito. Ela, Uh, eu acompanhei domingo passado uma live do Andreato fazendo oh meu Deus do céu, me esqueci. Fugiu vou lembrar depois. Fazendo um monólogo dele e as pessoas estavam comentando sobre grandes monólogos e um dos monólogos citados foi a Cristiane fazendo Fernando Pessoa. O Andreato estava vivendo Fernando Pessoa e o -huh. monólogo da Cristiane e eu acho incrível as expressões dela. Eu acho ela uma atriz muito expressiva, uma atriz de bases teatrais muito fortes e ela Ela é consegue uma atriz fazer a gente extraordinária. rir, se emocionar. É uma atriz completa e fica aqui meu convite, se ela estiver acompanhando, para ela também fazer uma live comigo. Vai ser uma honra. Maravilha, um beijo para a Cristiane. Realmente ela está excepcional nesse trabalho. Nós trabalhamos juntos desde 85, quando fizemos o Ubu. Sim, E fizemos, enfim, inúmeros espetáculos, viajamos o mundo inteiro com várias peças, com o Bu, com o Doente Imaginário, com a Comédia dos Erros, enfim, vários espetáculos, e agora ela está realmente extraordinária nesse personagem, nessa peça, o Frida Kahlo Viva la Vida, que é de um dramaturgo mexicano, Humberto Robles, um dramaturgo extraordinário, e realmente o espetáculo vai voltar. Não sei quando, mas vai voltar, porque o com espetáculo certeza. apenas começou, um espetáculo que começou já estourando, fazendo um sucesso extraordinário de público, de crítica, infelizmente agora tivemos que parar. Estamos fazendo essas lives que são bacanas, mas na Sim, verdade a gente gosta. O teatro, na sua essência, é uma arte que pressupõe
a presença física e viva dos Física. atores e a presença Sim. física e viva dos espectadores. E, infelizmente, nesse momento, a presença física e viva é um, é um problema. Mas Mas isso. o web teatro ele veio também, de certa forma, para ficar, e um não vai substituir o outro. Eu acho que eles vão, um vai contribuir com o outro, né? Claro, claro. Assim, um não vai, esse web teatro não vai acabar com o tablado, com o palco, com a Não, de estrutura maneira alguma. nunca. Eu só acho que nós, artistas, criamos mais uma opção e mais uma forma de atuar, né? Exato, exato. O teatro ele sobreviverá, até porque, historicamente, muitas pessoas não sabem, mas o próprio Shakespeare, 4 séculos atrás, viveu uma pandemia na Inglaterra. E o Shakespeare, durante a vida dele, no século XVI, durante 2 anos, os teatros estiveram fechados. E nesses 2 anos, em que porque o Shakespeare, além de dramaturgo, era ator, diretor e empresário. E o Shakespeare, durante os 2 anos em que o seu teatro, a sua companhia esteve em reclusão social, escreveu apenas o Rei Lear e o Macbeth. Depois, evidentemente, ele voltou. Então, quer dizer, isso na história da humanidade, as epidemias, as pandemias, na história da humanidade e na maneira como afetou diversas vezes o teatro, às vezes em períodos muito, muito, muito grandes. No século XVII, na Inglaterra, já depois da morte do Shakespeare, os teatros ficaram fechados durante 5 anos e depois voltaram. Quer dizer, o teatro seguramente voltará. E voltará exatamente por essa especificidade da linguagem teatral, que é, repito, o fato de ser uma arte feita ao vivo. Sim. E numa época em que cada vez mais as relações são intermediadas por uma tela, por um Instagram, por um Facebook, por um iPhone, por um computador, o teatro é das poucas manifestações humanas, dos poucos rituais humanos, em que você celebra um ritual ao vivo, com a presença física e viva dos atores e com a presença física e viva dos espectadores. Então, de uma certa maneira, o teatro será e continuará sendo quase que uma reserva ecológica das utopias, das fantasias e dos sonhos humanos. É um ritual, você resumiu bem, né? O teatro ele é um ritual, é a única arte ritualística onde participam daquele momento juntos artistas e público, Exatamente. né? Exatamente. Porque é uma arte que é feita no aqui e no agora, né? Naquele Sim, momento. sim, É o sim, aqui e o agora. Não tem, sim. não tem Olha tempo só, o de gravar Luiz, de novo, voltar, é, corrigir, jogar deu, uma. deu, não deu, não deu. Ó, o Não Luiz tem Pasqualin, Photoshop. não, É não. uma arte sem Photoshop. Sem total, sem Né? total. Isso aí. JC Pires Campos, Nega.g entrou, Breno Ferreira, Flavinha Veridiana, Viviane Menossi, doutora Gisele, enfim, pessoal FMM Pontes, Farra da Kizomba, olha que legal, Farra da Kizomba, um trabalho super legal, Wesley Barreto, Luiz Ioli, Pasqualin, estou vendo aqui. Ioli Bernardes, todo mundo aqui com a gente. Cacá, eu acho que quando pensa-se no multiartista, porque é um termo novo, né? Não falava-se muito do multiartista e tudo mais. Eu acho que ele cabe muito. Vinícius Bertin, o multiartista cabe muito em você, porque você é um cara do teatro de grupo, criou o Ornitorrinco. Eu quero depois fazer uma visita por essa história. Cíntia Braz, aqui você fundou o Ornitorrinco junto com uma galera incrível. Você
foi um cara que, trabalhando Shakespeare, excursionou por, sei lá, mais de 30, 40 cidades no exterior, É, talvez. mais ou menos, mais ou Enfim, menos. você Europa, Estados passou Unidos, pela mão América de um Latina. dos produtores mais importantes da Broadway, você dirigiu uma ganhadora de Oscar, aí você no Brasil apresentou, esteve como colunista em programas de esporte, você esteve em programas populares, você se comunicou com o público através da televisão como comunicador, enfim. Você percebe essa linha de costura da sua vida, todos esses caminhos que são feitos, e eu acho isso genial. Eu acho que essa coisa. O multiartista é um termo que eu acho que quando lançaram ele, pensaram em figuras como Cacá Rossetti, porque eu acho isso genial. Mas tem aquela coisa da crítica, né? O teatro como algo distante, Shakespeare, o teatro inglês, e aí o cara tá na televisão e tá falando de esporte. Você acha que o mais legal da sua vida profissional foi toda essa mistura que você sempre fez? Esse ritual Cacá Rossetti? Sim, eu acho que você sintetizou muito bem. Eu sempre procurei, no meu teatro, com o meu grupo, com o Ornitorrinco, exatamente ter essa perspectiva de fazer um teatro de qualidade, grandes textos, grandes autores, como Shakespeare, como Molière, como Jarry, como Jean Cocteau, enfim. Mas sempre procurando uma comunicação popular, fazer um teatro verdadeiramente popular. E o que significa fazer um teatro verdadeiramente popular? Não é fazer um teatro populista. Não é um teatro. Se você pegar os grandes momentos da história do teatro, o próprio Shakespeare, por exemplo. Shakespeare, que é o grande herói intelectual do Sim, Ocidente. do teatro Do mundial, teatro. né? O Shakespeare, na sua época, era um autor extremamente popular. Era um autor que era visto pela nobreza, pela aristocracia, mas era visto por bêbados, por carroceiros. A própria estrutura do teatro elisabetano é um teatro de fundo de bar, de fundo de taverna. Era ali que se apresentava, quer dizer, as peças do Shakespeare. Então, o teatro nos grandes momentos e o teatro no seu esplendor, na sua plenitude, é um teatro que se comunica com espectros bastante diversificados da sociedade. Então, o Shakespeare, por exemplo, que é um autor altamente sofisticado, é um autor que se comunica com qualquer pessoa. Se comunica com uma criança, se comunica com uma pessoa semi-alfabetizada, se comunica com um professor de Harvard. Essa ideia de um teatro popular no sentido de uma comunicação ampla, de uma comunicação quase que de um estádio de futebol, é o que eu sempre procurei com os meus espetáculos. É fazer espetáculos de qualidade, textos que trouxessem grandes ideias, grandes discussões, grandes possibilidades de reflexões, mas que tivessem uma comunicação efetiva com qualquer pessoa, com uma criança, com um jovem, com um idoso, com um professor da Harvard, com enfim. E eu acho que é exatamente porque no Brasil, na cultura brasileira, e sobretudo no teatro, eu acho que existe uma falsa contradição, uma falsa dicotomia entre o erudito e o popular. Quer dizer, Sim. ou você, ou você faz uma arte sofisticada para um certo gueto, para uma certa elite intelectual, ou você faz uma coisa popularesca, de baixa qualidade, sem nenhuma sofisticação, uma coisa porca. Isso, na minha opinião, é uma falsa dicotomia. Porque se você pegar os grandes momentos do teatro, da história do teatro, o teatro do Shakespeare, no século XVI, o teatro do Molière, no século XVII, o teatro grego, no século IV antes de Cristo,
em Não, que, que era o teatro grego era para todo mundo, para todo mundo, que inclusive libertava até os participar, presidiários para né? assistirem aos festivais das tragédias e das comédias dos grandes tragediógrafos, Sófocles, Eurípides, dos grandes comediógrafos, como Aristófanes, enfim. Então, é exatamente isso. É esse o teatro que eu sempre gostei de fazer e esse teatro que eu sempre procurei fazer. Então, eu acho que você sintetizou muito bem, quer dizer, essa minha trajetória de estar fazendo Shakespeare no Central Park e, ao mesmo tempo, participando de programas populares de televisão, eu não acho que isso seja uma contradição. Eu acho que uma coisa alimenta a outra. Por Não, quê? eu acho Porque que ao isso te deu participar de base, programas. inclusive, para criar de forma diferente, né? Isso Claro, contribuiu para sua carreira para o bem, não contribuiu? claro, e mais do que isso, quer dizer, também era uma forma de atrair um público que eu tinha certeza que poderia ou queria gostar, queria desfrutar de uma peça de Shakespeare, de um público que nunca tinha entrado num teatro. E o Teatro Ornitorrinco conseguiu isso, conseguiu trazer para o teatro pessoas que jamais tinham pisado no teatro, pessoas que não gostavam de teatro, pessoas que achavam o teatro chato, que achavam o teatro uma coisa pentelha, chata, e o Ornitorrinco exatamente conseguiu, de uma certa maneira, trazer esse público que nunca tinha ido ao teatro, jovens que iam a um show de rock, iam ao cinema, mas que achavam o teatro uma coisa careta, uma coisa chata, trazendo coisas de qualidade, ou seja, formando público, mas formando Sim. público não de uma forma artificial, tipo, ó, aquela coisa, vamos ao teatro, teatro é cultura. Não, formando público porque os caras iam assistir aos nossos espetáculos e adoravam. Sim, porque eu imagino, o cara Adoravam, te pô, viu falando, o cara te vê falando do futebol aqui, aí ele vê, pô, aí ele te vê como um amigo próximo, um camarada. exato, Aí quando fica exatamente. sabendo que tem o seu espetáculo de teatro, fala, ah, vou lá prestigiar o Kaká, vamos ver. E eu acho que através disso, se você arrebata o coração de uma pessoa, que se não fosse através desse relacionamento que teve com você, eu dei o exemplo do programa esportivo, mas poderia ser qualquer uma das suas outras participações. Se não fosse dessa forma, você não arrebataria esse cara. Você não levaria ele para o teatro. Entendeu? E se tivesse uma e não foi uma, porque o Ornitorrinco arrebatou corações mundo afora, já é válido, já é uma contribuição incrível para a cultura, para a arte brasileira. Eu acho que Exatamente. muitas vezes, para trazer para o teatro, a gente tem que sair um pouco do teatro. Eu concordo. Eu acho que você, quer dizer, a, a quantidade de pessoas que vai ao teatro no Brasil é baixíssima. Infelizmente, quer dizer, em geral, quer dizer, o acesso à cultura no Brasil é muito baixo. O número de pessoas que leem livros é muito baixo. O número de pessoas que frequentam bibliotecas é muito baixo. Enfim, é uma questão de política cultural que, infelizmente, o Brasil nunca teve ou nunca conseguiu ter de uma forma mais efetiva. O que é uma pena, o que é uma pena e mais do que isso, não é uma pena, é uma tragédia, porque o grande salto qualitativo que um país pode dar é exatamente através da cultura, porque a cultura é que plasma a identidade de uma nação, plasma a identidade de uma nação. Quer dizer, quando você pensa num país, você não lembra dos políticos, você lembra dos escritores, você lembra dos Dos pintores, dos artistas. artistas, dos poetas, dos atores, enfim, é isso que e o Brasil tem talentos extraordinários em todas as áreas, na música, nas artes plásticas, no teatro, no cinema, mas é um país que, infelizmente, não tem uma colocação internacional que possibilite
que possibilite. Eu vou dar um exemplo, é uma coisa inacreditável. Nós temos um dos maiores gênios da literatura mundial, que é o Machado de Assis. Sim, O Machado de imagino. Assis, o Machado de Assis é um gênio do nível de um Dostoiévski, de um Flaubert, de um Balzac, enfim, de um Tolstói. O Machado de Assis é pouco conhecido no mundo. Tem traduções nos Estados Unidos, tem aqui, ali e tal. Agora, o Machado de Assis, ele estaria em qualquer biblioteca de qualquer pessoa que minimamente goste de literatura, minimamente goste de ler. Ocorre que o Brasil está fora do circuito econômico, social, cultural do mundo. Então, consequentemente, um autor genial e da qualidade de um Machado de Assis é pouco conhecido na Alemanha, é pouco conhecido na França, é pouco conhecido nos Estados Unidos, é pouco conhecido na Rússia, e assim por diante. Então, você chega num certo nível que não esbarra só na questão cultural, esbarra na questão sociopolítica da própria colocação do país no contexto internacional. E eu acho que a cultura, justamente, poderia ser o pulo do gato no Sim, Brasil. sim, a Porque nós forma temos de. talentos extraordinários aqui. Sim, sim. Olha só, comediante Roberto Edson, Leonarda Gluck, Roger Mosna disse: Machado de Assis é maravilhoso. Alonso Alvarez, Rubens, Cristiane Trisserri está aqui com a gente, Fabinho Luiz, tá aqui, volta Pedro, voltei. Duzito, Léo Rocha, Vivi Privati, Marcelo Barros, Kelly Juliana Evangelista, Leonardo Farman, Fagalo, Valdemir Gonçalves Agrela, Kleber Oficial, Sueli Cordone, Mários Augusto, enfim, uma galera, Vânia Nakashi, beijo Vânia, todo mundo com a gente aqui, Dolenxco, olha, nome diferente. Eu fico pensando, você conseguiu esta colocação internacional da sua arte, assim, você foi reverenciado fora do país, viajou o mundo. O Bu foi o grande start da sua carreira e foi o que te projetou e projetou o ornitorrinco e todos que ele integravam para o mundo. E por que você acha que houve esta... Foi um trabalho de vocês? Foi um trabalho até talvez de produção? Ou foi uma coisa que aconteceu e vocês foram trabalhando com isso, né? Vocês apresentaram num dos teatros mais importantes, o The Public, que é um teatro de Nova York, enfim. Como foi isso? E como foi a sensação de falar, eu, brasileiro, aqui fora, tendo a minha arte, a nossa arte, porque você sempre tratou o coletivo, a nossa arte ganhando espaço, as suas representações de Shakespeare sendo reconhecidas de uma forma incrível. Dizia-se que você fazia até melhor que muitos diretores e muitos Não exagero. pessoas de fora, mas eu acredito que foi, mas diferente era de como eles faziam. Olha, E o diferente é tão bom. Olha, o Ornitorrinco foi fundado em 77, por mim, pelo saudoso Luiz Roberto Galiza e pela saudosa Maria Alice Vergueiro, que nos deixou pouco mais de uma semana atrás. Recentemente, infelizmente. Infelizmente. Em 77, nós começamos a fazer teatro, uma peça do Strindberg, no porão do Teatro Oficina. Um esquema totalmente underground, literalmente underground, porque era num porão. Sim, até meio rock and roll, meio, né? Era até ilegal, ali não podia
funcionar como teatro, era uma coisa de boca a boca. Sim. As pessoas sabem, a gente não Quase que podia... clandestino. Clandestino, não, mas era mesmo. A gente não podia cobrar ingresso, não podia divulgar, era boca a boca. A gente é, é, fazia o espetáculo, depois passava um chapéu para as pessoas contribuírem, e muitas vezes as pessoas não só não contribuíam, como levavam o nosso chapéu. Mas e isso foi em 77. O Ubu foi em 85. O Ubu foi realmente um divisor de águas. Com o Ubu, antes nós tínhamos feito um espetáculo de cabaré, Ornitorrinco Canta Brecht Vai, o que fazemos até hoje, de vez em Sim, quando. sim, sim. O elenco original era o Galícia, a Marilis Vergueiro e foi incorporado também a grande Cida Moreira, Maravilhosa, incrível. maravilhosa, Eu atriz, tive aula no Célia cantora, Helena de pianista. pós-graduação com o marido da Cida. Uhum. Pois é. E até hoje a gente faz esse espetáculo. A gente tem feito esporadicamente na Casa de Francisca, fizemos o ano passado em Porto Alegre, enfim, a gente revisita esse espetáculo até hoje. Um espetáculo que tem quase 4 décadas e até hoje ele é vivo e visceral. Depois fizemos o Marragone do Brecht, fizemos Sim. espetáculos do Cocteau. O Ubu foi realmente um fenômeno. Mais do que um sucesso, foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Foi um fenômeno. O Ubu estreou em 85 no Teatro João Caetano, em São Paulo. Ficou durante o ano de 85 inteiro. Viajou para o México. Sobrevivemos ao terremoto no México. O hotel Sim. onde nós estávamos caiu. A Cristiane que está aí estava lá também. Sobreviveu. O hotel caiu, literalmente. Um terremoto 8,3 na escala Richter. Não é brincadeira. 8,3 na escala Richter. Caiu o hotel onde o elenco estava. Felizmente, o elenco inteiro, os técnicos... O Bu mexeu com as estruturas do México. Abalou o México. Abalou o México. Foi um sucesso tremendo. Mas, quer dizer, mas foi realmente uma coisa terrível. Quer dizer, esse terremoto, segundo dados extraoficiais, morreram cerca de 200 mil pessoas. Os dados oficiais são bem menores, mas o que a gente ouviu é que teriam morrido cerca de 200 mil pessoas nesse terremoto de 85, no dia 19 de setembro de 85. Mas o Ubu foi realmente um fenômeno, porque foi um espetáculo que resgatou o público jovem para o teatro. Porque estávamos em 85, final da ditadura, começo da nova república. O teatro estava esfacelado, vinha assim de um período esfacelado. Os grandes grupos da década de 60 e 70, Arena, Oficina, enfim, tantos outros, estavam esfacelados pelas agruras da ditadura. A minha geração, de uma certa maneira, foi uma geração órfã, porque não teve uma sequência natural, porque os grupos estavam, os autores estavam censurados, os grandes autores, o Guarnieri, o Plínio Marcos, enfim, o Vieninha, todo esse pessoal incrível, né? E no final da década de 70, justamente começou um movimento de recriação de grupos. Surgiu o Ornitorrinco, surgiu o pessoal do Vitor, que era do Paulo Betti, enfim, vários grupos que começaram a se organizar em torno, inclusive, da cooperativa de teatro, que começou a ser criada nessa época, no final dos anos 70. E começou esse movimento de teatro de grupo, esse recomeço de teatro de grupo, de coletivos. Não é? O Ubu resgatou um público jovem para o teatro, exatamente esse público que não ia ao teatro, que não gostava de teatro, que achava teatro uma coisa careta, que ia show de rock, mas achava teatro uma coisa chata. E o Ubu trouxe exatamente esse público e virou um fenômeno. Virou um fenômeno, quer dizer, o teatro lotava, sempre, da estreia, sempre ficava gente de fora. Ficamos o primeiro ano no Teatro João Caetano, viajamos um pouco, fomos para o México, fomos para o Festival de Manizales na Colômbia,
E E o depois, Bu, ele tem uma representatividade histórica e política também, porque ele ressurge o teatro, de certa forma, desse momento que o teatro vinha sofrendo as duras penas aí, e ele ressurge de uma forma nova, integrando o público, de certa forma, né? Assim, integrando, talvez até a gente pode dizer que um público novo para o teatro. um público novo, um público que nunca tinha ido ao teatro. E aconteceu um fenômeno interessante no Ubu, E quem porque tornou o espetáculo um fenômeno foi o público, não foi? foi o público, e foi sobretudo o público jovem, o público muito jovem. Aconteceu um fenômeno muito interessante. No primeiro ano, a gente tinha um público predominantemente jovem, de molecada, de 17, 18, 19 anos, de 16 anos, adolescentes. E o público um pouco mais velho veio, de uma certa maneira, a reboque desse público jovem. Era o roqueiro que começou a trazer o pai, a mãe, a tia. Ah, tem um espetáculo legal, Legal, vamos lá. Daí, no segundo ano, a gente já legal. teve uma certa mudança, aumentou um pouco a faixa etária, já tinha gente de 30 anos, 40 anos, 50 anos, e virou um fenômeno. Um espetáculo que ficou 3 anos e meio em cartaz, poderia ter ficado mais 3, seguramente, com casas absolutamente lotadas, pessoas ficando de fora, filas dando volta no quarteirão, e mais do que um fenômeno teatral, virou um fenômeno de comunicação. Um fenômeno de comunicação, quer dizer, são aquelas coisas que em teatro você tem espetáculos que fazem sucesso. Sim. Você tem espetáculos que fazem um mega sucesso. E você tem espetáculos que são um fenômeno. E o fenômeno é sempre, de uma certa maneira, inexplicável. O Sim. fenômeno é o sucesso que vai além do sucesso. E eu acho que um espetáculo que vira um fenômeno é um espetáculo que, de uma certa maneira, toca uma corda oculta do consciente e do inconsciente do espectador naquele momento, naquele contexto histórico, social, político, Ele comportamental. entretém, ele fez pensar, ele mudou opiniões, ele startou, ele criou termos, né? A partir dos trabalhos de vocês, mesmo trabalhos que vocês já faziam lá na oficina, mas que continuaram fazendo, vocês são o marco, talvez, desse teatro chamado underground, por ter continuado e continuou fazendo esse teatro. Realmente, assim, é um marco histórico, além de fenômeno, é um marco histórico do teatro brasileiro, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque foi um espetáculo que justamente resgatou e criou um público para o teatro, um público que não ia a teatro, que não gostava de teatro, que, E repito, que que depois achava o teatro passou uma a coisa consumir chata, outras careta. coisas, né? Exato, exatamente. E Exatamente. esse Então, público despertou também em vocês o interesse de, como você disse, vocês poderiam ter continuado com o Ubu por mais 3 anos, mas eu acho que essa relação que vocês construíram com o público espectador de vocês causou em vocês, inclusive, a vontade de continuar criando coisas novas também, claro, né? tanto que os espetáculos subsequentes também foram sucessos e fenômenos. Na Sim, sequência, a gente fez o Teledeum, que é um texto sim. de um autor catalão, do Alberto Boadella. Foi um sucesso extraordinário. Foi, inclusive, censurado e depois foi liberado. Ficou mais de 2 anos em cartaz, também um sucesso extraordinário, o Teledeum. Depois, na sequência, fizemos o Doente Imaginário, de Molière, Sim. que também foi um sucesso extraordinário, ficou quase 3 anos. Viajamos para Nova York, viajamos para a Europa, fomos para a Espanha, fomos para a Alemanha, fomos para os Estados Unidos, fizemos no Public Theater. Depois, na sequência, fizemos O Sonho de uma Noite de Verão, que estreou em Nova York, no Central Park, no Que Delacorte foi um Theater. fenômeno que também causou todo um frisson lá Exato, fora, né? exatamente, exatamente. Então a gente sempre prosseguiu nesse caminho, nessa senda
exatamente daquilo que a gente conversou um pouco atrás, essa ideia de fazer um teatro de qualidade, um teatro de grandes textos, de grandes discussões, com grandes ideias, com uma grande sofisticação artística, mas com uma grande comunicação com o espectador, com uma grande comunicação popular, mas, sobretudo, verdadeiramente popular. E o que significa ser verdadeiramente popular? É fazer um teatro não de gueto, não um teatro comunista para comunistas, não um teatro gay para gays, não um teatro corintiano para corintianos, mas um teatro que se comunique, que saia exatamente desses guetos culturais e possa se comunicar com um espectro amplificado da sociedade, do ponto de vista de ideias, do ponto de vista da faixa etária, do ponto de vista da formação intelectual, porque esse é o teatro que me inspirou, é o teatro do Shakespeare, é o teatro do Molière, é o teatro grego no século IV antes de Cristo. E eu acho que esse teatro, ele pós-pandemia, ele voltará com uma força redobrada. Ele Eu voltará também acho. energizado depois dessa Eu hibernação, acho. dessa clausura social que a gente tem que fazer. Temos que ficar em casa. Temos que ficar em casa, mas quando voltarmos, a gente vai botar para quebrar. Eu acho que o público vai querer o visceral. Eu acho que o público vai querer muito... E vai querer exatamente o que o teatro tem de insubstituível, que é eu acho que vai... É a arte do aqui e do agora. É a arte feita ao vivo. Sim. No aqui e no agora. Que não tem replay, não tem edição, não tem Photoshop, é no aqui e no agora. É um encontro marcado naquele dia, naquele local, naquele espaço, com aquelas pessoas, com aqueles atores e com aqueles espectadores que vieram para aquele ritual, ao mesmo tempo tão primitivo, porque é quase aquela coisa de sentar em volta da fogueira e contar histórias. Sim, sim. Eu acho que vai ter... As pessoas vão vir gulosas para o teatro underground, exatamente, para o teatro popular, para o teatro ritualístico, entendeu? Eu acho que os grandes grupos teatrais brasileiros que foram rechaçados nos últimos tempos, eles vão voltar ao seu esplendor, porque as pessoas vão querer isso, as pessoas vão querer o coletivo. As pessoas exatamente vão querer as pessoas não vão querer emoções medidas. Exato, acho que as pessoas vão querer em sua totalidade. Eu acho que as pessoas vão querer esses espetáculos que o cabaré, por exemplo, é necessário para o retorno do teatro, porque a gente vai querer cantar, a gente vai querer rir, a gente vai querer gozar. Entendeu? Exatamente. Junto com os espetáculos. Concordo inteiramente. E eu vou mais além. Eu acho que mais do que as pessoas vão querer, as pessoas vão precisar, as pessoas vão estar famintas. Famintas, você disse tudo. Famintas exatamente dessa arte tão primitiva e tão maravilhosa que é o teatro, que é exatamente essa arte ao vivo, essa arte que é feita dessa relação e dessa inter-relação entre a presença física e viva dos atores e a presença física e viva dos espectadores. As pessoas vão estar famintas, vão estar com inanição, vão precisar tomar doses, mega doses do teatro, que é essa arte ao vivo. Agora que nós estamos tão isolados, tão enclausurados, tão hibernados, quando voltaremos famintos e sedentos, não é? Sim, com certeza. Zóio, como se diz, para essa coisa maravilhosa que é o teatro,
que é essa arte feita ao vivo e que é essa reserva ecológica das fantasias, dos sonhos e das utopias humanas. Quando a gente bate um papo assim, eu já vi várias entrevistas suas, acompanhei vários trabalhos seus, mas quando a gente tem essa oportunidade, não acredito que isso seja uma entrevista, acredito que seja um bate-papo. Quando a gente bate um papo assim com você, a gente percebe que o ornitorrinco é você, é esse mosaico de ideias, de coisas diferentes, né? Porque o ornitorrinco ele tinha tudo para dar errado, né? Ele tem um bico de pato, ele é um mamífero que bota ovo e aí ele vive na água. E aí quando a gente pega a arte e a comunicação de Cacá Rossetti e a gente junta tudo, a gente vê que você é um ornitorrinco, cara. Você é o próprio ornitorrinco. Quando junta tudo isso com todos esses artistas maravilhosos, como a Cristiane no grupo, aí você entende tudo, né? Exatamente, é. Você tem razão. Só falta eu botar ovos para ser um ornitorrinco. Porque o ornitorrinco é um mamífero que bota ovo, né? É uma coisa bizarro, né? É um animal bizarro. Você sabe que quando o ornitorrinco pela primeira vez foi descoberto por pesquisadores britânicos no século XVIII, na Austrália e na Tasmânia, e foi levado para Londres, os cientistas achavam que era uma fraude, achavam que tinham pego assim o corpo de um macaco, costurado um bico de pato, achavam que era uma fraude, que aquilo não podia ser verdade, um animal que tem pelo, que tem bico de pato, que é mamífero, que bota ovo, acharam que era uma fraude. E depois descobriram que não era uma fraude, que era realmente um animal bizarro. É como dizem, quer dizer, o ornitorrinco é um animal que prova que Deus, na criação, tinha senso de humor. Porque para criar um animal dessa forma, não é? Um animal tão bizarro, né? Um mamífero que é ovíparo e que tem hábitos noturnos e que não vive em cativeiro, é realmente uma coisa incrível, né? E o próprio nome é muito sonoro, né? Ornitorrinco. Ornitorrinco. Você É sabe que no começo, maravilhoso. hoje em dia o grupo é conhecido, enfim, o grupo é famoso, tal, mas no começo, quando a gente ligava, falava, é do grupo Ornitorrinco. É do otorrinolaringologista? É do grupo Eu Tô Rindo? É do É, grupo. Agora, hoje em dia, com essa recessão econômica, meu caro Leão, eu digo que hoje em dia o nosso grupo é o grupo Eu Não Tô Rico. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Mas uma coisa eu tenho certeza também. O ornitorrinco e o seu trabalho, uma fraude jamais imaginaram. Mas há uma bizarrice como ao animal linda no que você fez e no que o grupo fez. E o bizarro para as artes e para a comunicação é algo incrível, né? Claro, porque o ornitorrinco, desde a sua criação em 77, quando a gente fundou o ornitorrinco, eu e os saudosos Luiz Roberto Galiza e Amarelice Vergueiro, naquele momento, final dos anos 70, ainda a ditadura no Brasil, quer dizer, a gente via duas coisas que aconteciam no teatro, né? Na cultura, mas sobretudo no teatro. Ou você tinha o chamado teatrão, o teatro comercial, assim, peças de costume, umas peças assim meio bobinhas de costume, com atores de televisão, com atores globais. Ou você tinha um teatro alternativo que começava a ressurgir naquele momento, mas que era um teatro, de uma certa maneira, confinado a certos guetos culturais. E a gente não queria nem uma coisa nem outra. A gente não queria fazer o teatro comercial, o teatrão, mas não queria também fazer o teatro de gueto, um teatro alternativo que ficasse confinado só para iniciados, ou só para ou pregar para os convertidos. A gente queria fazer
um teatro alternativo, mas que se comunicasse com um grande público. É É um aquilo que a gente teatro estava conversando novo, um agora. teatro alternativo mais novo, popular, com frescor, Exato, né? exatamente. E que pudesse atingir grandes públicos. Quer dizer, eu achava, como a gente já falou sobre isso no começo do nosso papo, eu achava, sempre achei que era uma falsa dicotomia essa coisa de ou você faz o teatro comercial, o teatrão, ou você faz o alternativo de guetos. Eu acho que existe uma terceira via, que foi o que o Ornitorrinco tentou, e eu acho que conseguiu de uma forma extraordinária, é fazer um teatro alternativo, com as nossas ideias, com o nosso humor, com as nossas idiosincrasias, com as nossas discussões, mas um teatro que se comunica e sempre se comunicou de uma forma popular, com um espectro diversificado de espectadores. Jovens, idosos, Eu, universitários, semi-analfabetos, enfim, com todo mundo. Um teatro realmente como eu acho que o teatro, nos seus grandes momentos, nos seus momentos de esplendor, repito alguns exemplos, Shakespeare no século XVI, Molière no século XVII, o teatro grego o teatro no século IV antes de Cristo, como teatro é o teatro que eu gosto, é o teatro que eu gosto de ver e é o teatro que eu gosto de fazer. mas eu sempre digo, quando falam-se em tipos de teatro, estilos de teatro, eu falo, gente, humildemente, a minha opinião é uma só. Só da pessoa estar fazendo ou tentando fazer algum teatro, ela já merece minimamente todas as referências, É porque verdade. nenhum desses, né? Nem o teatrão, nem o teatro pesquisa, nem o teatro alternativo, nenhum desses teatros é fácil de se fazer, ainda mais no Brasil, e mais fácil de se manter. Porque É nós verdade. somos, sim, os mais lembrados, lembram-se mundialmente sempre dos artistas, em primeiro lugar, dos grandes, e os artistas são os grandes, mas também nas crises nós somos os primeiros a sermos rechaçados, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida. E agora você vê, quer dizer, hoje em dia no Brasil você tem, quer dizer, uma, uma coisa que é nefasta, um, um pensamento e uma vibração anticultural, uma coisa que cultura é um lixo, que os artistas são aproveitadores, que quer dizer, todo esse discurso, que é uma coisa absolutamente Ridícula. ridícula, de gente ignorante, quer dizer, de gente despreparada. Quer dizer, é exatamente o contrário. Os países que deram saltos qualitativos, inclusive do ponto de vista econômico, são países que sempre apoiaram e investiram na cultura. Eu vou dar um exemplo. Nova York, no final dos anos 70, era uma cidade falida. Era uma cidade falida, era uma cidade deficitária, era uma cidade falida, era uma cidade imunda, imunda no sentido literal mesmo, cheia Sim, de sim. lixo nas ruas, um alto grau de violência. Foi quando alguém teve a famosa ideia do I Love New York, a famosa campanha I Love New York. É um case, inclusive, publicitário, de turismo, etc. A famosa campanha I Love New York. A famosa campanha I Love New York, fundamentalmente, foi uma campanha em que se prestigiou, se apoiou e se divulgou os aspectos culturais da cidade de Nova York. Os museus, Os o teatros. teatro, as galerias de arte, as exposições, e num curtíssimo espaço de tempo, Nova York, que era uma cidade deficitária, violenta. Kaká,
Suja. Quando a gente chega a 1 hora, você sabe que o Instagram chuta a gente, né? Pois é, Eu é uma conversaria com pena. você A gente mais teria... 2 horas, mas eu tenho 15 segundos. Muito obrigado pela sua Eu que agradeço. gentileza. Foi um prazer conversar contigo. Um grande abraço, um prazer aí aos amigos que nos acompanharam.